Bom dia, crianças! Aqui é a professora Ana Paula, estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje é dia 28 de abril de 2021, tá? Não se esqueçam. Primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? As nossas atividades de rotina. O que é uma rotina? É aquilo que a gente faz todos os dias. Então, todos os dias nós fazemos as nossas atividades de rotina, que é o quê? Nome da escola, tá? Como que é o nome da nossa escola? MF, Professora Gertz dos Santos Almeida. Dia de hoje, então hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Aí escrevemos o nome completo de vocês, tá? Todo mundo tem aí o nome completo. Escreve o nome completo, depois coloca o nome da Pro. Como que é o nome da Pro? Professora Ana Paula. Depois que nós colocamos o nome da Pro, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o alfabeto. Alfabeto cursivo, maiúsculo e minúsculo. Professora, pode ser os dois juntos de uma vez? Pode. Posso fazer primeiro só o maiúsculo, depois só o minúsculo? Cursivo? Pode também, tanto faz. E depois a gente vai fazer os números de 0 a 100. Todos vocês têm tabelinha, tem vídeo de contagem, tem vídeo com a representação dos números para ir fazendo junto. E então é só isso, tá? Então a gente fez isso, nós vamos abrir o nosso livro. Então, crianças, nós vamos continuar aqui abrindo o livro, né? Nós já pegamos o livro de língua portuguesa, que é o vermelhinho, e vamos abrir na página 32 e 33. Hoje nós vamos continuar falando de poemas. Nessa sessão a gente está falando bastante sobre poemas. E vamos ler aqui um poema que traz aqui no livro, né? Escrito por Richard Zimmler e tá no livro Dance Quando Chegar ao Fim. Bons conselhos de amigos animais. E daí tiraram alguns trechos desse livro, tá? Então, olha só, o poema apresentado aqui diz que o poema a seguir dá conselhos divertidos. Leia e complete o último verso. E aqui vai falar um pouco sobre ordem alfabética. O que é ordem alfabética? A Pro já falou, é a ordem do alfabeto. Alfabética vem de alfabeto. É a ordem que segue as letras do alfabeto. Tá joia? Vamos ler junto? Bons conselhos de animais amigos. Pense bem no seu plano. Recomenda o tucano. Não seja resmungão e chato, dizem o camaleão e o pato. Às vezes, diga sim, outras não. Recomenda o escorpião. Faça tudo com estilo. Recomenda o que animal? Vocês vão pensar num animal aí que rima com estilo. Que animal a gente pode colocar? A Pro vai dar uma sugestão. Não precisa ser esse, mas tem que ser um animal que rime. Então, aqui a gente tem algumas rimas. A gente sempre fala das rimas. Então, a gente tem aqui, ó. Chato rimando com pato. Então, a gente pode pintar aqui, ó, que é uma rima, tá? Chato e pato. Depois, a gente tem aqui, ó, camaleão rimando com escorpião. E daí aqui no final, ó, estilo tem que rimar com alguma coisa. A Pro vai dar uma sugestão. Estilo rima com esquilo. Esquilo, estilo. Então, a gente pode escrever aqui, recomenda o esquilo, tá? Por quê? Tem que rimar com o nome de algum animal. Pode ser outro animal que tem o mesmo som terminando?
Pode, tá? E daí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as atividades que pedem aqui embaixo. Então, a primeira atividade que tá pedindo, ó, conte para os colegas, né? Como a gente não vai estar com os colegas, a gente vai conversar com a família. O que você usou para ideia de animal que você colocou aqui no último verso? Tá joia? Circule no poema os nomes dos animais. Então, você vai escolher uma cor de lápis, qualquer cor que você escolher, e vai pintar todos os nomes de animais da mesma cor. Então, nós vamos lá. Tucano é um animal. Eu vou lá e pinto o nome do tucano. Depois eu vou lá, ó. Camaleão. Vou lá e pinto de outra cor. Pato. Vou lá e pinto de outra cor. Da mesma cor, quer dizer. Daí eu venho aqui, escorpião. Vou lá e circulo e pinto da cor que eu tô pintando. E aqui embaixo, o animal que vocês colocaram, no caso a professora falou esquilo. Daí eu circulo e pinto também, tá? Isso é bem fácil. Agora, vem uma coisa um pouquinho mais complicada, mas que também vocês já estão aprendendo. Escreva esses nomes na ordem alfabética. Lembra que a Pro ensinou da ordem alfabética? Vocês já fizeram algumas atividades sobre isso. Então, a gente vai ver. Tem algum animal que começa com A desses aqui? Não. Tem algum animal que começa com B? Não. Tem algum animal desses que começa com C? Ah, tem sim, olha lá, o camaleão começa com a letra C. Então, aqui a gente vai colocar primeiro o nome do camaleão. E daí a gente vai continuar seguindo a ordem do alfabeto. Depois do C. Tem algum animal com D? Vamos olhar lá dos que a gente pintou. Não. Tem algum animal com E? Daí a gente vai colocar lá. Olha, escorpião. A Pro falou também o esquilo. Então, os dois começam com E, vou por aqui. E assim a gente vai terminar, tá joia? Os outros a Pro vai deixar vocês fazerem para ver se vocês pegaram aí a sequência do alfabeto. Então, aqui embaixo tá falando assim, ó. No alfabeto, as letras aparecem em uma sequência chamada ordem alfabética, tá? Isso a Pro já explicou para vocês. E daí, então, a gente vai vir para a próxima página, que é a página 33. Deixa eu centralizar ele aqui para vocês verem. Olha lá, página 33. E a primeira, atividade número 2 lá, ligue os pontos na ordem alfabética. Qual que é a ordem alfabética? Ordem do alfabeto. E vamos descobrir a figura. E veja se você acertou o nome do animal que completa o último verso, né? A professora já deu a dica lá para vocês, né? A Pro falou do animal. E daí vocês vão começar aqui na letra A. Olha lá, A veio pro B, veio pro C, D, e nós vamos ligando de pontinho em pontinho, tá? Nós vamos puxar de um pontinho no outro. B, A pro B, B pro C, depois D, depois eu vou lá pro E, F, e vou seguir toda a ordem do alfabeto até eu chegar de volta na letra Z, lá onde que acabou o alfabeto. E que animal que eu marquei, que eu formei? Eu vou escrever aqui do lado o animal que eu formei. Ah, vai formar um esquilo, então eu vou escrever aqui do lado, esquilo. Então, olha só. Veja a imagem de uma agenda de telefone de celular. Olha aqui. Todo mundo já viu isso, porque o papai, a mamãe, vocês têm aí uma agenda de telefone de celular. E vamos responder, então. Que ordem foi usada para organizar os nomes? Lá na agenda do celular, que ordem que é usada? Então, nós vamos escrever aqui do lado, ó, alfabética, porque é a ordem alfabética, segue a ordem das letras do alfabeto. Por que essa agenda é organizada assim? Por que será que eles organizam assim? Porque conhecendo as letras do alfabeto, você já vai saber, por exemplo, se eu estou procurando um nome com Z, né? Por exemplo, Zenaide. Ele pode estar lá no comecinho da minha lista? Não pode,
né? Eu sei que o Z ele é a última letra do alfabeto, então eu já vou lá embaixo, porque eu vou saber que lá no final da lista vai estar esse nome. Se eu estou procurando um nome com A, eu sei que ele vai ser um dos primeiros, vou começar lá no comecinho da lista. Então, por que essa agenda é organizada desse jeito? Então, olha só, a gente pode responder o quê? Que é para facilitar a localização dos nomes, né? Porque a gente conhecendo o código do alfabeto, a gente fica fácil descobrir a localização dos nomes. Então, por que é organizado assim? Para facilitar, né? Para facilitar a localização dos nomes. Depois o 4. Escreva mais 2 exemplos de materiais e publicações em que o uso da ordem alfabética é importante, tá? Então, aqui vocês vão colocar mais 2 coisas onde a ordem alfabética é importante. Por exemplo, a professora usa a lista de chamada. Quem já observou a lista de chamada, quando a gente está na sala que a professora vai chamando, começa do letra A e vai até a letra Z. Então, os nomes estão por ordem alfabética, né? Então, que outros exemplos? Por exemplo, a lista de chamada, a lista da Pro, lista de chamada, né? Aqui outra coisa que também é assim, a gente tem agendas, né? A gente tem o quê? Vários outros materiais, vocês vão pensar aí. Olha, eu descobri que tal coisa também usa a sequência do alfabeto. Então, o que eu posso fazer? Escrever. Às vezes a gente pode usar em cantigas, né? Que a gente recita, por exemplo, aquela que a professora ensinou do suco gelado, ela usa, é uma cantiga, uma musiquinha que usa a ordem alfabética, né? E a gente tem também vários outros materiais. E daí aqui tem embaixo, ó, complete o alfabeto com as letras que faltam. Então, aqui vocês já sabem isso aqui, decor salteado, né? Não preciso explicar. Vocês vão colocar as letrinhas que tá faltando para completar a sequência do alfabeto, tá? Essa é a nossa aula de hoje, é uma aula fácil, é como se fosse praticamente uma revisão, porque a gente já trabalhou bastante esse conteúdo, tá? Espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Aguardo as fotos de vocês com bastante entusiasmo aí, tá? Mandem as atividades para a Pro que eu vou estar aguardando. Um beijo grande e qualquer dúvida é só acionar a professora pelo WhatsApp. Beijo grande.